Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Desculpa por ter esse vídeo sendo colocado no domingo. Eu gosto de colocá-lo ou na sexta ou no sábado, mas infelizmente este sábado agora teve um contratempo. Minha filhotinha do meio, a Rebeca, não se sentiu bem, e o papai estava lá com ela e mais o irmão por conta da situação que ela estava passando, mas graças a Deus ela vai passar bem, vai superar, foi bem medicada e essa hora deve estar descansando em casa. Tenho que trazer para vocês uma obra de um certo José Eugênio Soares, ou se vocês preferirem, Jô Soares, nos dias de hoje no dia de hoje. E eu lembrei que este mês, gente, a gente vai ter um mês completo apenas de autores nacionais como o próprio Jô Soares, que a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Eu tive uma surpresa muito grata em ter em mãos o livro Robin Hood sobre a adaptação do Monteiro Lobato. R$5, gente, vocês não vão acreditar. E esse livro ainda está nas bancas de jornal, é R$23. Esse aqui chegou às minhas mãos, graças a Deus. Ter amigos nos sebos vale a pena. A R$5 do Monteiro Lobato, que eu decidi trazer esta obra para nós debatermos, até porque tive uma grande curiosidade em saber como Monteiro Lobato lidou com um dos maiores mitos literários do Ocidente. Então nós vamos estar falando sobre Robin Hood a partir da caneta, a partir da pena do monstro que é Monteiro Lobato. E também nós vamos falar sobre, para mim, o icônico, o mais icônico dos autores nacionais. Nós vamos falar do grande Machado de Assis, até vamos falar um pouquinho dele, não necessariamente dele, mas da influência dele sobre esta obra do Jô Soares. Mas nós vamos estar conversando um pouquinho sobre Machado de Assis, de dois livros que a mim são os livros que eu mais gosto. O Alienista, o hilário, icônico e questionador e reflexivo livro O Alienista, e também Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi inclusive o meu livro de entrada com Machado de Assis. Duas obras que marcaram a minha condição de leitor e de admirador de Machado de Assis, além de outras tantas que ele escreveu. E como vai sobrar aí mais um vídeo para junho, eu decidi trazer um dos contos, dos mais diversos contos que o Machado de Assis trouxe para nós, e eu vou estar usando esse livro dos 50 contos de Machado de Assis, selecionados pelo John Gladson, da Companhia das Letras. A gente vai estar conversando, esse livro está lá guardadinho, lá atrás, esperando chegar junho. Chegou junho, esse meu livro aqui é datado da época de 2007, quando eu abri, foi o primeiro livro, eu acho que foi a primeira edição, e ela continua perfeita, uma obra maravilhosa do Companhia das Letras. A gente vai estar falando então dos 50 contos de Machado de Assis, um deles, e mais as outras duas obras que eu comentei. Bom, para falar de Jô Soares, eu queria estar indicando para você o livro de Jô, uma biografia desautorizada. Existem duas obras, foram feitas em 2 volumes, e o ghostwriter, o cara que estava do lado do Jô para que ele pudesse estar produzindo esses 2 livros, era o Matias Suzuki. Vale muito a pena. Eu não tenho esse livro em mãos, eu tenho esse livro em e-book, gente. Mas se você procurar com cuidado nos sebos, você vai conseguir esses livros bem barato. Pode consegui-los até R$10, acredite. Então basta você fuçar. Se você gosta de livro, fuça mesmo. Vai nas livrarias, mas também vai nos sebos. Faz a roda girar dos livros que você vai gostar. Mas nós vamos estar falando das obras detetivescas de Jô Soares, não necessariamente de todas elas. Eu já falei de uma, talvez a última a ser editada e escrita por Jô, As Esganadas de Jô Soares. Mas hoje nós vamos estar falando do Assassinato na Academia Brasileira de Letras, o terceiro livro escrito pelo Jô sobre este tema detetivesco. Você pode estar lendo esses livros não na cronologia das suas edições, porque são histórias diferentes, não há um personagem de ligação, como por exemplo nós vimos lá com o Arthur Conan Doyle, Seu Cão do Baskervilles, e o nosso querido Sherlock Holmes. Não há um personagem de ligação entre os livros. Cada um desses livros eles propõem de uma forma muito criativa
um tema, um romance, uma trama diferente de qualquer uma das outras, sobre o capô, o guarda-chuva dos romances detetivísticos. O primeiro livro que ele criou e que virou filme, fez parte, foi parte de uma das grandes composições cinematográficas nacionais, ele criou em 1995, Jô Soares, o Xangô de Baker Street. A Companhia das Letras, inclusive, para dar uma indicação para vocês, também vocês acham esses livros baratinhos nos sebos, mas se você quiser o box, se você quiser presentear alguém com um box, existe. Eu me lembro de que a Companhia das Letras fez um box dessas 4 obras. Eu queria até, se é que isso vai chegar ao Jô Soares, espero que chegue, incentivar este monstro da cultura e um monstro da arte brasileira a pelo menos nos deixar mais 1 ou 2 livros, porque, Jô, você escreve muito bem, e assim, é um deleite ler as suas obras, muito sinceramente, dá orgulho estar lendo essas obras, inclusive esta aqui, que foi a primeira, e O Homem que Matou Getúlio Vargas, já foram editadas, traduzidas em outras línguas e fizeram sucesso por onde passaram. O Homem que Matou Getúlio Vargas foi editado em 1998. Eu queria inclusive elogiar a Companhia das Letras. Eu tenho sentido falta em algumas edições, quando das contracapas, na hora dos copyrights, citarem de uma forma muito clara quando foi a primeira edição de uma obra, seja ela nacional ou seja ela de fora do cunho brasileiro. Porque isso é muito importante para que a gente tenha uma noção exata de como e quando esse livro nasceu e sob que influências ele acabou por acontecer. Esta obra do Getúlio Vargas, então, vai ser feita em 1998. Em geral, enquanto eu estou falando em geral, vou mostrando aqui. Em geral, essa aqui é de 2005. O Assassinato na Academia Brasileira de Letras. Em geral, as obras do Jô Soares, elas têm como pano de fundo a cidade do Rio de Janeiro, né? As Esganadas aqui foi a última edição dele, foi de 2011. Então, em 2011 nós tivemos o fechamento desses 4 livros. Não é uma quadrilogia, tá? São 4 livros sobre temas similares e sobre o capô dos romances detetivísticos. O primeiro, do Jô Soares, já está dizendo, Xangô do Baker Street, ele tem a ligação com o cenário do Segundo Império, quando roubam um Stradivarius e o Sherlock Holmes e o seu amigo de sempre, o Watson, vêm fazer as suas investigações em terras tupiniquins sob o império do majestíssimo Dom Pedro II, para mim uma das figuras nacionais mais importantes da história brasileira. Tá? Então você tem este livro aqui se encaminhando àquele período lá do Segundo Império. Quando ele vai escrever Jô Soares, O Homem que Matou Getúlio Vargas, ele vai trabalhar sobre a história, uma biografia de um certo assassino, filho de uma brasileira, mas nascido naquela região da Sérvia, e que matou o Grande-Duque Ferdinando I. E então ele vai ter um tratado que vai passar entre a primeira década do século XX, segunda, perdão, em 1914, até o segundo governo de Getúlio Vargas, depois do Estado Novo, na década de 50, e ele vai estar traduzindo esse livro também, obviamente, tendo por fundo a cidade do Rio de Janeiro, além de outras regiões, outros sítios internacionais, mas ele também põe-se a escrever sobre o ambiente carioca. Este livro, As Esganadas, que foi o último, ele também vai participar sob um esquema temático na cidade do Rio de Janeiro no período, aí sim, da ditadura Vargas, do Estado Novo, que é na década de 30. Então, nós vamos ter nesta mão aqui Os Assassinatos da Academia Brasileira de Letras. Nós estamos vivendo o tempo da década de 20, principalmente porque ele passa sobre o Petit Trianon, o prédio novo que foi doado pelo governo francês em 1923 e que nós conhecemos como Academia Brasileira de Letras. Nada a ver, o termo Petit Trianon tem uma certa semelhança, por conta de certa semelhança da casa dos nossos queridos escritores com
um dos palácios mais importantes de Luís XV, lá no século XVIII, e por ter sido um presente do governo francês, foi-se feito este alinhamento, uma obra interessantíssima, sob um quadro de um Rio de Janeiro da década de 20, uma década turbulenta, que precede justamente as conclusões que vão se dar no Estado Novo, na Revolução de 30, mas que está também dentro daquele arcabouço da Semana de Arte Moderna, da cultura moderna, das pessoas que ali estão. Eu posso citar aqui Mário de Andrade, Plínio Salgado, o querido Érico Veríssimo, de alguém que eu gosto demais, Manuel Bandeira, ou seja, o Carlos Drummond de Andrade, um monte de gente que está trabalhando sobre esta ordem literária lá em São Paulo e sobre este modelo e movimento cultural que estava acontecendo e fervilhando, não apenas em São Paulo, mas que também tinha a sua, digamos assim, a sua influência na cidade do Rio de Janeiro. Para variar, os personagens que o Jô Soares acaba por criar são muito similares aos personagens de Aziz Ganados de Jô Soares, né? Você tem o detetive, ou o supervisor geral, e que faz a investigação de assassinatos de forma bastante audaciosa. Esse cenário que o Jô vai estar trazendo para a gente é do assassinato de 3 imortais da Academia Brasileira de Letras de uma forma bastante inesperada. E aí você tem esses 3 personagens, o Machado, que é um elogio, uma homenagem dos seus pais ao maravilhoso Machado de Assis. Este detetive, ele tem uma característica ímpar entre tantos outros. Ele é um cara que está muito ligado aos contextos literários, conhecendo bastante os conteúdos de vários autores, sejam nacionais ou internacionais. Fala sobre Olavo Bilac, cita de novo Machado de Assis, mas ele tem 2 pessoas que vão trabalhar com ele diretamente: a Galeteia, que vai se transformar o grande amor de Machado, e o Gilberto Pena Monteiro, que é o legista e que vai ajudar tanto ao Machado como a Galeteia, que entra lá no final da trama, vão ajudar ao nosso querido detetive a descobrir toda a trama. Para variar, os livros do Jô Soares, eles sempre trazem elementos muito interessantes no campo da pesquisa histórica. Ele consegue transformar personagens fictícios em personagens vivos, tais quais os personagens já existentes, históricos existentes, como por exemplo o próprio Olavo Bilac, que eu citei aqui, outros tantos que ele cita dentro das suas obras. E a costura do Jô Soares no campo literário te deixa sempre preso e ao mesmo tempo sempre esperando uma boa gargalhada. Todas as 4 obras do Jô Soares me fizeram rir. Eu estou lendo esse livro de novo, acho que pela 2ª vez, não é? O Jô Soares, ele teve uma cultura de vida bastante especial, né? Ele teve uma educação quase que diplomática. Ele nasce em 1938. As experiências que ele tem, que são contadas nesse livro autobiográfico que eu citei a vocês, são experiências muito interessantes no campo do crescimento dele, de um homem que não se apoiou nas riquezas ou numa vida, não uma vida fácil, mas uma vida tranquila que ele acabou por receber, os seus contextos no campo da educação. Existe uma entrevista entre o Jô e o saudoso Boechat, que foi sobre o lançamento dessa autobiografia. Você vai achar ela no YouTube. Eu vou ver se por acaso eu conseguir achar o stream e vou colocar aqui embaixo no vídeo. Mas é um contexto de um homem que atuou em várias áreas da arte e da cultura. Ele é escritor, ele é humorista, ele foi um ator que trabalhou com Oscarito, Grande Otelo, Chico Anísio, um cara que conhece por dentro as TV, o início da TV Excelsior, TV Eldorado, a própria TV Tupi, as rádios. O Jô tem uma aderência a toda a matiz cultural daquele período da década de 40, principalmente 40, 50, 60, e com 38 ele não tem contato nenhum na década de 40, mas principalmente já lá no final dos anos 50, 60, ele tem uma aderência muito grande, principalmente no contexto da televisão. E dizer apenas que ele é um humorista é empobrecer o grande
o grande valor do Jô Soares em todo o processo de arte e cultura. Teatrólogo, crítico literário, crítico musical, fez um dos programas dos talk shows mais conhecidos e mais assistidos no país. Um homem que, quando te entrevista, você tem que estar muito preparado para as perguntas que ele faz, porque senão ele te domina completamente. Ele pergunta e responde diante do cabedal de conhecimento que ele tem, e que por vezes nós, por aquele meio que, pelo menos eu vejo assim, tá, gente? Aquele espírito vira-lata, tendemos a desdenhar o Jô, querendo comparar ele aos autores detetivísticos conhecidos, como Agatha Christie, o próprio Chesterton, o Arthur Conan Doyle, quando isso, na minha perspectiva, não tem ligação nenhuma e não tem nenhuma lógica. O Jô Soares constrói obras sobre patamares diferentes que esses outros autores escreveram, e ele sempre suscita curiosidades, e no mesmo momento que você está se divertindo com o livro, você tem a sensação que alguns insights estão te fazendo aprender um pouquinho mais. Para que você que é carioca, eu sugiro estar lendo todos esses livros. Por exemplo, em As Esganadas, ele trabalha as corridas de Baratinha, na época no Rio de Janeiro. Com o Xangô de Backstreet, ele desenha todo o histórico da cidade do Rio de Janeiro no período imperial, aquelas, digamos, diferenças sociais e diferenças de ambientes citadinos que a dupla britânica vai encontrar no Brasil. Quando você chega para ler Quem Matou Getúlio Vargas, você tem todo um contexto de estudo, historicizando, por exemplo, a arte dos assassinos, o significado do termo, como o termo assassino surgiu para nós no dia a dia. Então, o Jô, ele tem essa temática muito popular no punho do seu braço, no momento em que ele escreve, mas ao mesmo tempo ele deixou para a gente uma herança de livros, principalmente como livros de entradas, não por serem menores, mas por serem agradabilíssimos. Se você nunca leu nada e quer aprender, quer voltar, ou quer voltar dar aquela vontade de leitura, a chance de poder definitivamente ler, se esmerar na leitura, eu indico a você qualquer um desses 4 livros. Você pode pegar, até porque, como eu digo, um não está em momento algum ligado ao outro. São 4 tramas completamente diferentes uma das outras. Jô Soares é um autor que vale muito a pena você lê-lo. Não fica limitado somente a esses livros, fez outros também, mas essas obras ficaram icônicas no cenário literário, e até hoje ele tem essas obras sendo editadas pela Companhia das Letras. Eu não sei agora se já existe uma outra editora, me parece que sim, mas agora eu não tenho certeza. Uma outra questão também muito bem trabalhada é que ele traz para nós os tabloides jornalísticos e como eles eram escritos naquele português, dentro da gramática portuguesa, digamos assim, portuguesa no Brasil, naquele período da segunda década, né? Do século XX no Brasil, da segunda e terceira década. Uma obra maravilhosa, auxílio que ele teve do Rubem Fonseca, sempre tem um grande profissional que o ajuda a construir, e uma escrita deliciosa. Você consegue ler qualquer livro do Jô Soares no final de semana se levar a sério. Agora, se você quiser ler de forma cronológica a partir da edição, vou fazer aqui um revival. Você tem o Xangô de Backstreet, depois você vem com Quem Matou Getúlio Vargas, aí você chega aqui no Assassinato da Academia Brasileira de Letras, e por fim As Esganadas de Jô Soares. Nesse livro tem algumas outras inserções, insights muito legais dentro da esfera do ambiente da Academia Brasileira de Letras, do contexto das vaidades dos seus adeptos, de uma Academia Brasileira ainda muito nova, porque ela não tinha nem 30 anos de feita. Ela vai ser inaugurada em 1897, se eu não estou enganado. Então você tem nas suas mãos uma academia adolescente.
vale a pena. Leia esse livro. Minha indicação, Assassinato na Academia Brasileira de Letras, o terceiro livro do Jô Soares. Você vai gostar, tá certo? Bom, olha só, a gente está crescendo no canal, eu venho dizendo isso sempre. Deixa eu tomar uma aguinha enquanto estou conversando com vocês um pouco. Eu peço a vocês, obrigado, gente. Eu peço a vocês mesmo que estejam não só vendo, curtindo os vídeos, compartilhando com seus amigos e incentivando que o pessoal esteja ingressando no nosso canal. Nosso canal não é pequeno, gente. Nosso canal é pequenininho, mas é tão gostoso. Participa com a gente, tá bom? Como eu sempre digo, não vou esquecer. Supere-se, aprenda mais. Ler é bom. Virando as páginas. Até a próxima. Monteiro Lobato e o seu Robin Hood. Até logo, gente.